pessoal, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do MemóriaCast, programa criado pela Divisão de Pesquisa e Produção da Fundação Pro Memória de São Carlos e que traz a cada mês um convidado, um especialista ou mais de um, para tratar sobre temas interessantes da história, memória, patrimônio, sociedade, cultura e tudo aquilo que a gente gosta bastante de conversar. Meu nome é Leila Massarão, eu sou historiadora da Fundação Pro Memória de São Carlos. Eu sou uma mulher branca, loira, eu tenho cabelo na altura do ombro. Eu estou usando um óculos de armação caramelo bem clarinho, quase transparente. Eu estou com um headphone preto. Estou com uma blusa bege e um macacão verde. Atrás de mim tem um armário, que de um lado tem um texto plotado, de outro uma mandala estilizada em tons de azul. Pessoal, muito importante, curtam o nosso canal, compartilhem nossos vídeos com seus amigos, conhecidos, parentes, vizinhos. Acione o sininho para saber quando a gente tem novas publicações no ar. E conheça as nossas outras redes sociais, né? Todos serão muito bem-vindos. Nós temos perfis no Facebook, no Instagram e no TikTok. E agora nós temos um novo site. Nosso novo site está no ar. Ele tem muito mais informação, ele está muito mais rápido, muito mais fácil de navegar. E lá, inclusive, agora nós temos a loja da Fundação Pro Memória e você pode baixar os nossos livros digitais gratuitamente. Né? Então, visitem o nosso site promemoria.sãocarlos.sp.gov.br, promemoria.sãocarlos.sp.gov.br. E mais um recadinho, hoje vai estar cheio de recadinho, gente. Para quem gosta de fotografia, o concurso de fotografia da Fundação Pro Memória de São Carlos 2025 está com as inscrições abertas até o dia 5 de dezembro. Então, assim, a gente ainda tem um pouquinho mais de um mês para o prazo de inscrições. O tema desse ano é Turismo em São Carlos, Meio Ambiente, Tecnologia, História, Religião e Cultura. Tá? O concurso tem prêmios em dinheiro para os 3 primeiros lugares, e os outros classificados no concurso terão as suas fotos incluídas num acervo que está sendo criado a partir do concurso e vai fazer parte do acervo da cidade, né? O acervo fotográfico da cidade, tá? O regulamento está disponível lá no site da Fundação Pro Memória, que eu acabei de falar para vocês. Entra lá, na primeira página já vai aparecer, ou do lado direito aparece a divulgação do concurso, é só clicar que vai para o regulamento, ou tem um botãozinho lá que chama Editais e Concursos. Ali vocês clicam também, vão para o regulamento, lá tem todas as informações. Com alguma dúvida, entre em contato com a gente, lá vocês vão ter todos os caminhos para conversar com a gente. Então, ainda dá tempo, pessoal, vamos lá participar até 5 de dezembro deste ano. Bem, agora vamos cumprimentar os amigos, né? Agora eu já dei parte dos recados, agora a gente cumprimenta os amigos. Eu quero levar primeiro um abraço para os nossos ouvintes da Rádio WRB, toda a equipe do rádio, os parceiros do Grupo Comunicação e Pesquisa, principalmente na pessoa do Diego, que é o nosso parceiro nas iniciativas digitais e que está aqui sempre nos apoiando. Hoje, na transmissão lá no Facebook, é o Diego e é o Comunicação e Pesquisa que está retransmitindo para o Facebook. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês podem participar com a gente aqui, tá bom? Abraço também para os nossos seguidores das redes sociais, em especial os novos seguidores que chegaram no nosso canal no YouTube. Essa semana nós batemos 16 mil seguidores e amigos lá no Facebook. Muito obrigada para vocês também. E nós agradecemos muito o apoio dos colegas da Fundação Pro Memória, o pessoal que trabalha com a gente, os nossos seguidores tradicionais que estão sempre aqui nas nossas transmissões ou que depois assistem essas transmissões e comentam com a gente. Muito obrigado, vocês são primordiais para a realização desse programa. Bem, o MemóriaCast desse mês vai ao ar no mês que vem, no dia 2 de novembro, no próximo domingo, às 21 horas. Lembrando que todas as nossas edições, tanto do antigo Palestras da Fundação Pro Memória, quanto do MemóriaCast, eles ficam disponíveis no canal da Pro Memória no YouTube e na seção podcasts da rádio WRB. Tá? Pessoal, vamos lá, hein?
prestigiem. Bem, agora agora tem um recadinho e um comecinho. Bem, o nosso tema de hoje é um tema que é bastante caro para as pessoas que nos acompanham, é um tema que sempre atrai muitas pessoas e geram programas muito densos, assim, com muita informação, com muita conversa, que é a questão da história ferroviária e patrimônio ferroviário, como ele se relaciona com a história das regiões, das cidades, mesmo do estado. Né? Nós vamos conversar sobre o impacto da ferrovia no desenvolvimento do Noroeste Paulista, como foi esse processo e os seus frutos, né? E esse trabalho, para conversar com a gente sobre ele, o nosso convidado de hoje é o Ravel Jimenez. Ravel Jimenez, ele está vindo lá ele está vindo, é ótimo, né? Está vindo com imagem. Está vindo lá de Votuporanga para conversar com a gente, e aí eu aproveito para fazer um gancho. Amanhã, dia 31 de outubro, às 3h30 da tarde, às 15h30, lá na Estação Ferroviária de São Carlos, nós vamos abrir a exposição Espaços Dormentes, que é uma exposição realizada em parceria com a turma da Unifev, que é a Universidade meu Deus, esqueci o nome. A Universidade de Votuporanga. Unifev mesmo. É Unifev, né? Eu não falei o nome errado, não. É a Universidade de Votuporanga, e que fez um levantamento extenso e sistemático da linha da Estrada de Ferro de Araraquara, araraquarense, e tudo aquilo que ainda resta de patrimônio relacionado a essa estrada de ferro. Então, essa exposição é fruto dessa pesquisa, ela vai ser aberta amanhã e vai ficar disponível lá na Estação Ferroviária de São Carlos. Quem quiser visitar, amanhã é abertura, mas ela vai estar disponível durante todo esse mês de novembro para quem quiser visitar, tá? Então, como hoje nós vamos falar um pouco daquela região, nós vamos falar muito daquela região, essa exposição tem muito a ver com isso. É uma exposição fotográfica muito, muito interessante. Convido todos a nos visitarem. Bem, agora vamos falar do nosso convidado, né? O Ravel Jimenez, é graduado em Sistemas de Informação pela Unifev, é especialista em Planejamento, Implantação e Gestão de EAD pela Universidade Federal Fluminense, é isso? Isso. É o UF mesmo, né? Tem formação como mediador de Educação para o Patrimônio e Capacitação de Agentes Culturais pela UFC, especialista em Fotografia pela Uniara, aqui do lado, gente, Araraquara, e guia de turismo pela ETEC. Jimenez atua como consultor técnico da Mega Online Software, além de pesquisador acerca da história de Votuporanga e do Noroeste Paulista. Participou de diversos projetos, exposições e workshops relacionados à fotografia, com destaque para o projeto Nikon School de Fotografia e a realização das exposições fotográficas Votuporanga em Foco, 80 e 85 anos, e autor do livro Votuporanga e seus personagens. Revisor historiográfico dos livros A História de Votuporanga para Crianças e Associação Atlética Votuporanguense A Paixão de uma Cidade. É membro do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de São José do Rio Preto e repórter fotográfico. De 2020 a 2022 foi correspondente do jornal Diário de Votuporanga, sendo idealizador da coluna Votuporanga Antiga. É mantenedor do projeto Votuporanga Antiga, que é bastante conhecido. Me perguntaram se você era você por causa do Votuporanga Antiga, cujo foco central é difundir imagens, pesquisas e preservação sobre a cidade de Votuporanga nas mídias sociais. Recentemente produziu o documentário Estrada de Ferro Votuporanga na linha do desenvolvimento no Noroeste Paulista. Ravel, seja muito bem-vindo com essa biografia super extensa em várias áreas de conhecimento. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite nesse momento que é tão legal. A gente abrindo a exposição amanhã, você vindo falar exatamente dessa região que aborda a exposição. Eu vou pedir para você, antes da gente começar a conversar, que você faça a sua autodescrição. E uma informação para todo mundo, quem está no chat do YouTube ou lá nas páginas do Facebook, se tiver comentários, pergunta, pode mandar para os chats, para as mensagens do Facebook, que a gente recebe aqui e vai respondendo de acordo com o necessário. Ravel, por favor, sua autodescrição. Bem, pessoal, boa noite. Meu nome é Ravel, eu estou
Eu sou uma pessoa um pouquinho acima do peso, estou vestindo uma camiseta preta, sou caucasiano, estou com óculos preto, né, com uma armação preta, e ao meu fundo aqui, eu tenho um armário aqui no meu escritório / closet, a gente estava falando sobre isso, e também uma cortina, e ao lado aqui uns livros que é de uma visita recente a São Carlos, para conhecer um pouco mais da história da cidade, né, que a gente sempre importa para falar. Basicamente é isso. Obrigada, Ravel. Ravel, vamos começar lá do começo. Como começa a constituição do Noroeste Paulista? Porque a gente sabe, até aqui, o Oeste Velho, depois o Oeste Novo, e a questão do Noroeste, que é bem mais recente em relação, por exemplo, à história de São Carlos. Né? A gente tem uma diferença significativa de décadas em relação à formação dessas regiões, pelo menos de uma ocupação um pouco mais sistemática. Como começa a formação dessa área do Noroeste Paulista? Bem, eu acredito principalmente com a questão do desenvolvimento, né, Leila? A gente vê as outras regiões e a busca por terra e produção, né, principalmente aqui na nossa região, até Araraquara, São Carlos também, essa questão cafeeira, Ribeirão, né, o Noroeste aqui, e o Norte, e, enfim, a região um pouco despovoada. Eu vou pedir até para o Fábio sintetizar esse ponto para a gente. O Fábio está ajudando a gente aqui. No slide, Fábio, deixa eu pegar aqui, que a gente tem um mapa do estado de São Paulo, e a gente pode contextualizar essa parte para o pessoal entender. É o slide número 10. Eu acho que eu consigo mexer por aqui. Deixa eu já colocar ele aqui. Aqui. Então, aqui a gente tem bem visível essa parte, né? Esse mapa aqui, ele foi produzido, organizado aí pela Secretaria de Imigração do Estado de São Paulo à época, e ele menciona aí, a gente tem aqui o famoso jargão ali na parte do noroeste, até o norte do estado ali também, terrenos despovoados, né? Habitados por índios, né? Terras despovoadas, existe muito essa questão, né? Então, realmente, com o avanço, né, eu entendo por dois pontos, né? O pessoal da capital, né, do início do estado ali, vai se desbravando em busca de locais para colonização, plantações de café, lavoura, né? E também o pessoal vindo do Mato Grosso e das Minas Gerais ali também, principalmente das Minas, quando há essa escassez de ouro, até a gente brinca, São José do Rio Preto, entra nessa questão também, né, nossa cidade aqui na região também, porque Bernardino Seixas vem de Minas Gerais, ali daquela região, porque ele consegue algumas terras aqui, não vou entrar muito nesse detalhe, e aí vem desbravando também, como outros mineiros, outros matogrossenses também. Então, essa procura por terra, procura por espaço, os terrenos também, né, as fazendas aí com um preço bem mais acessível, porque era uma terra que o índio ele acaba sendo jogado, né, infelizmente ele acaba se direcionando mais para o norte e noroeste do estado por causa da ocupação. Então são terras aí que mereciam ser desbravadas. Então a gente imagina esse crescimento das cidades, né? A gente fala que depois de Itanabi, as cidades mais novas, né? Votuporanga tem apenas 88 anos de fundação, comparado a São Carlos, que já é uma cidade já mais robusta, né? E a gente fala de São José do Rio Preto também. E tocando no nosso assunto, realmente o desenvolvimento da estrada de ferro, ela ajudou e colaborou muito com o desenvolvimento do Noroeste Paulista, né? Esse é um ponto que nós vamos ver aqui também. Se quiser tirar o mapa também, pode tirar. Eu acho que a gente já consegue... Obrigado, Fábio. A gente já consegue contextualizar como era. E quando a gente mostra esse mapa, Leila, as pessoas elas falam, poxa, a gente está falando aí, esse mapa foi em 1930, tem alguns outros mapas mais recentes, e é incrível porque realmente a gente está falando de 80, 90, 100 anos, né? O que é pouco tempo comparado com outras cidades aí também. No caso do Noroeste, aliás, esse mapa é até bastante importante porque você olha nitidamente que é um vazio.
a noroeste, né? Então, você tem essa estrada chegando, porque ele é um mapa de expansão, você tem as estradas de ferro ainda apontando para alguns locais, mas é um grande vazio, no sentido da colonização dessa região. Aí, você que trabalhou com essa região e tal, vocês conseguiram recuperar informações das populações indígenas dessa região? Porque ela foi sistematicamente dizimada com a expansão para o noroeste. E a gente sabe que muitas das informações em relação a essas populações indígenas não existem mais. Elas foram cultura material desapareceu, essas populações foram de tal forma dizimadas ou empurradas que você não tem mais os remanescentes, então você sabe, você tem conhecimento se há informações sobre essa população? Bem, aqui especificamente na nossa região existe essa questão, bem lembrada por vocês. Eu volto lá atrás, né? Antes mesmo da estrada de ferro, a gente tem a estrada boiadeira que transportava gado, quem é mais da nossa região aqui acaba conhecendo, porque ela sai de Porto Taboado e vai até a cidade de Barretos, ali no antigo frigorífico Ângulo, para transportar o gado que vinha do Mato Grosso ali. Então, o que acontece? A própria construção da estrada, a gente vê muito isso, Carlos Rama, que foi o primeiro engenheiro que fez essa parte da construção da estrada, chegando não na nossa região, mas um pouquinho mais para trás ali nos entornos, e ele acaba desistindo do projeto porque ele foi atingido por uma flechada de um índio. Existe essa questão documental, aí quem assume é o outro engenheiro que faz esse mapeamento. Mas realmente existem poucos registros. Aqui em Votuporanga a gente tem um bairro que recebe nomes indígenas, né? E existem professores aí que falam que ali, por ser uma parte de vale, com o nosso córrego ali, Marinheirinho, que abastece uma parte da cidade ali, existem algumas escavações. Uma professora muito conhecida nossa aqui de história comenta muito sobre isso também, que foram achados alguns artefatos, louças, algumas coisas nesse sentido. E até própria ali em Noroeste existe um museu também que conta dessa parte da história ali, achando resquícios de tribos indígenas ou de outros habitantes antes mesmo da nossa região ser povoada. Então a gente sabe que a figura do bandeirante, ela foi uma figura necessária para o desenvolvimento, mas infelizmente houve alguns pontos aí negativos, inclusive essa questão de achar que o índio não poderia conviver, né, em sociedade, infelizmente. Mas a gente tem professores antropólogos aqui na Unesp em São José do Rio Preto. Eu falo aqui, apesar de estar a uma distância de 80 quilômetros, mas a nossa região aqui, eles fazem um trabalho fundamental sobre esse levantamento, e comenta-se dessa população dos Caiangue, que regionavam ali para perto de Bauru e faziam esse trajeto, essa passagem pela nossa região aqui também, mas tem Tupi, Guarani, enfim, é uma região bem diversificada a esse ponto. Mas comenta-se muito dos Caiangues para essa nossa região aqui do Noroeste. E no caso, inclusive, uma das principais registros da expansão ferroviária da Noroeste para o Noroeste, né, são aquelas imagens das eu sempre tenho isso muito nítido quando a gente vai estudar essa região. São aquelas imagens com aquelas matas gigantescas, com aquelas árvores centenárias enormes, e aqueles colonos, ou japoneses, ou colonos de outras nacionalidades. Eu falo de japoneses porque eu lembro muito das fotos de colonos japoneses derrubando essas árvores gigantescas para abrir colônia. Ou fotos da expansão ferroviária e os relatos dos confrontos com os indígenas nessa região para a expansão da estrada de ferro. As cidades, a gente pode dizer que para as cidades do Noroeste Paulista, elas são cidades de beira de estrada? Elas surgem assim? Pelo menos as maiores hoje surgem como ponta de linha ou beira de estrada de ferro?
Ah, sim, a gente comenta alguns pontos nesse sentido, né? Porque realmente ferrovia é um tema nostálgico, né? Sim. A gente já, categoricamente falando, para nós, a ferrovia é um tema nostálgico, para os mais antigos ainda que nós também, porque muitos trabalharam e conviveram com o trem. Então, realmente, a ferrovia ela traz um progresso. E é nítido, né, notório que as cidades onde margeavam a ferrovia, elas recebiam muito mais atenção, porque até o próprio transporte de insumos e pessoas, passageiros, acaba se levando a isso. Um dos pontos importantes que a gente comenta, inclusive no nosso documentário, é sobre o desenvolvimento, porque o documentário a gente foi falar sobre o quê? Foi falar sobre a estrada de ferro na seguinte situação. Como ela surgiu, né? A gente dá uma pincelada rápida, mas foca muito nessa questão do Noroeste Paulista. Então, por exemplo, São José do Rio Preto, a estrada de ferro ela fica estagnada ali, porque a EFA, né, ela sofre, a estrada de ferro Araraquara, ou Araraquarense, enfim, ela sofre com uma grande situação de quebrar e voltar ao mesmo tempo em vários momentos, né? E uma dessas reestruturações dela ocorre quando a estação ali em 1912 é inaugurada em São José do Rio Preto, e por ali fica 20, 21, 22 anos até a chegada depois passada para Mirassol. Então, isso a gente comenta, né? A cidade ficou ali 20, 22 anos sendo uma boca de sertão, onde você tinha mercadoria chegando a todo momento na região da capital e dos grandes centros, e também embarcando da nossa região para os grandes centros. Então, isso fomenta muito as cidades, né? A estrada de ferro faz essa situação, porque você imagina, contextualizando, a gente pega um cidadão de uma cidade aqui, por exemplo, Votuporanga, ou da região, que precisa ir até São Paulo naquela época. Ele vai até São José do Rio Preto, ele pega, se locomove com uma estrada totalmente inexistente até certos pontos, então ele vai se deslocando ou de carro de boi, ou de lombo de animal, ou qualquer coisa nesse sentido, porque os automóveis demoram para chegar para essa região. Então ele chega em São José do Rio Preto, ele tem a necessidade de tomar um banho, de descansar para pegar o trem para São Paulo, por exemplo. Então aquilo ali vai fomentando a cidade. Ele vai ficar no hotel, ou até mesmo ele vai direto, ele vai consumir uma alimentação, alguma coisa, e vai se desenvolvendo. E as cidades no entorno, elas são muito bem destacadas por causa disso. Votuporanga, ela recebeu um desenvolvimento muito grande com a estrada de ferro. Tanto é que durante as nossas pesquisas, nós identificamos, depois da cidade fundada, existe uma planta, datada, Votuporanga de 1937, para o pessoal contextualizar, existe uma planta de 1952, onde é destacada a estrada de ferro como ponto principal, né, e uma grande avenida que cruza a estrada de ferro, porque a Votuporanga, a estrada de ferro fica distante do centro da cidade, um pouquinho distante, né, alguns quilômetros, e existe uma avenida que liga uma parte da estrada de ferro, e ali tem projetos para a construção de uma Câmara Municipal, para a construção de uma prefeitura, isso já existindo a Câmara Municipal, já existindo a Prefeitura Municipal, mas tão era o empenho, né, dos governantes à época, que imaginavam que o trem iria continuar com o progresso, já na década de 50, querendo, entre aspas, mover a cidade para essa região, direcionar. Então, a estrada de ferro é um progresso, e as cidades que fazem parte, realmente, a gente comenta, e Votuporanga foi muito bem agraciada por a gente ter a estrada de ferro aqui ao nosso lado também. Hoje, pelo que eu sei de pessoas que são da região, hoje a cidade tem um outro desenho, né? Votuporanga acabou tendo um outro desenho. Inicialmente, realmente, você tem um lado da cidade que é o lado da ferrovia, hoje você tem um lado totalmente. É como se ele fosse outra coisa, não é? É uma outra região. Sim, porque a gente uma comenta. outra cidade, digamos Isso, assim. é evolução, né? Então você tem o lado destinado hoje às rodovias. Então você tem a Votuporanga é muito agraciada por ter duas rodovias cruzando a cidade. Então a cidade foi crescendo e desenvolvendo depois dessa mudança, porque chega no momento que a ferrovia ela infelizmente não é mais viável.
e com o avanço da estrada, das malhas rodoviárias, você vê a cidade crescendo e desenvolvendo em outros lados também. Então, existe esse desenvolvimento para outros bairros. A gente tem bairros aqui que tem mais uma população, por exemplo, o bairro Pouso Bom, ele é estimado numa quantidade maior que até que muitas cidades interioranas aqui nossas. Então, a cidade foi evoluindo de uma forma muito grande, muito seguindo a questão do progresso, igual você comenta, assim. Hoje a gente pode falar que tem uma cidade aquela cidade que nasceu no trilho, e hoje nós temos uma cidade que foi se formando em torno das rodovias. Sim. Essa configuração. Você falou de uma outra coisa. Você falou da questão das cidades, as outras cidades em torno. Quando a gente olha no mapa do estado de São Paulo, você tem cidades maiores, obviamente. Rio Preto é muito destacado, Votuporanga é uma cidade um pouco maior, mas você tem muitas cidades muito pequenas também, né? Você tem vários municípios menores localizados. Como que foi essa formação desses municípios? Porque é bastante curioso, porque eles são todos muito menores, mas são vários, né, nessa região. Como que foi essa formação? A gente estuda, analisando essas questões, mas realmente por essa situação da estrada, e às vezes alguns locais, né? Por exemplo, Votuporanga, a gente fala de outros municípios, mas Tanabi também foi uma fundação ali por familiares que tinham terras ali, e vem montar uma fazenda, acaba construindo uma cidade, alguma questão assim. Esse assunto ele é sempre muito relevante com a questão que a gente comenta dos desenvolvimentos, né, que você sabiamente disse. Mas eu vejo muito essa questão desse desenvolvimento dessas cidades menores, muito por essa questão, igual, eu acabo comparando muito Votuporanga, mas essa questão, ou herança de terra, ou até mesmo alguns terrenos mais barateados, onde as pessoas poderiam fazer aquisição desses locais. Um exemplo disso que a gente vê muito, a cidade de Cosmorama também, aqui falando da nossa região, da região de vocês aí, eu vejo muitas cidades também pequenas e que, infelizmente, não sei se é por infortúnio ou alguma coisa nesse sentido, acabam não desenvolvendo tanto quanto outras cidades. Eu acredito que muito se envolve na questão de gestão também, e tem outros elementos, né? É um diálogo que a gente sempre fala que vai ter sempre os dois lados vislumbrando uma situação. Alguns falam por falta de investimento, outros falam por falta de gestão, que engloba essa parte, e outros falam questão de sorte, né? A gente acaba muito ouvindo muito isso de outras cidades da região, falar, Votuporanga teve sorte de se desenvolver. Pode ser, a gente teve o progresso da ferrovia passando aqui, né? E no início das vendas dos lotes das nossas regiões aqui, eram preços muito baratos, e realmente a divulgação foi muito, muito ampla. Então acabou várias famílias de São José do Rio Preto, Mirassol e outras cidades, até Araraquara também, vindo até Votuporanga, comprando terrenos e depois fazendo investimento ou vindo para morar. Então ajudou muito nessa parte de crescimento. Outras cidades aqui ao lado da nossa também são mais antigas, né? São vilas mais antigas, e essas vilas também ajudaram muito Votuporanga ajudou elas também, mas o progresso às vezes parou um pouco ali. Então eu vejo por esse ponto, né? Como pesquisador, a gente acaba analisando muito esse ponto também, né? Não tem que analisar todos esses fatores aí. Hoje a Votuporanga tem quantos mil habitantes? Nós chegamos a mais de 100 mil habitantes. Já está, né, com mais de 100 mil. Já está com mais de 100 mil habitantes. O nosso entorno aqui também, Votuporanga é uma cidade bem desenvolvida nesse ponto, porque o que acontece? Quando a cidade ocupa mais de 100 mil habitantes, aí já tem uma outra estrutura, mas o que eu falo, né? Uma cidade que está em desenvolvimento, como outras cidades aqui também da nossa região, recebendo sempre de bom grado os nossos visitantes. E eu falo para você, eu nasci aqui em Votuporanga, né? Sou cidadão votuporanguense, mas quem vem para Votuporanga a trabalho ou porque conhece a cidade acaba ficando. E aí a gente
vê que quem bebe dessa água aqui acaba não indo embora depois, tá? Você falou esse negócio de água. Toda a cidade fala que se bebe água não volta, hein? Mas tá certo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, você fala que essas novas. Muita gente vem do Velho Oeste ou do Novo Oeste em direção ao Noroeste em busca de terras para o café. Mas a gente já está falando de uma cafeicultura tardia, né? A gente já está falando do começo do século XX. A partir o café vai durar aí um pouco mais além do que aqui. E para que lado comercial essa região foi? Ela é comercial no sentido amplo do termo. Para que tipo de atividade econômica essa região seguiu pós-café? Ou se ela ainda está ligada ao café, como o Paraná, né? A gente não sei. Não, hoje a nossa região aqui é muito destacada a questão de serviço, né? Votuporanga, a questão de prestação de serviço, mas ainda a gente tem, no início da fundação, houve muita plantação, né? As colônias vieram em massa, a colônia japonesa, a colônia também italiana, a colônia espanhola um pouco, mas a colônia japonesa, a colônia italiana vieram em massa para cá e acabaram produzindo também café e outras culturas também. Então a gente teve aí equinos, suínos e outras produções também relacionadas ao algodão também, muito importante destacar, né? Mas chega no momento, igual você falou, a questão do café, e isso é importante a gente relembrar, porque Votuporanga, diferente de outras cidades, ela é fundada por uma empresa. Então a gente gosta muito de contar essa história para as pessoas conhecerem, né? E por isso que vem da origem do café. Ela é fundada depois, né? Um momento, igual você comentou, que o café ele não é tão mais o ouro negro, né? Infelizmente, mas Votuporanga vem desse sentido, onde a gente tem aí o Francisco Schmidt, que foi o rei do café, com propriedades em diversas regiões, em Brodowski, Assis, e aqui também na região de Votuporanga, ele adquire essas terras aqui. Ele é um comerciante de fazendas e comerciante de café, um corretor nesse sentido, e produtor de café, porque a gente pesquisou durante o feito do documentário, e até vou pedir para o Fábio habilitar o slide aqui, mas deixa eu só colocar primeiro aqui o Francisco Schmidt. Pode jogar na tela, Fábio, por favor? Né, a gente tem aqui o slide dele, né, que ele era um produtor de café dessa região, e ele compra as fazendas, ele compra a fazenda Votuporanga, né, fazenda Marinheiro, por melhor dizer, depois vou explicar por que Votuporanga, e ele morre muito cedo depois da aquisição, e acaba não conhecendo a nossa região, mas Votuporanga vem vindo do café, nesse ponto, porque aí tem a produção de cafeira também aqui. Nós temos aqui na nossa estrada de ferro os armazéns do Instituto Brasileiro do Café, do IBC, que nós conquistamos aí, na época, pelo presidente do Instituto Brasileiro do Café ser votuporanguense, o Dr. Orlando Mastrocola, e aí chega a construção dos armazéns para fazer estocagem de grãos produzidas. Pode tirar o slide, por favor, Fábio, só o pessoal contextualizar o Francisco Schmidt. E aí é feito esses armazéns para estocar essa produção da nossa região aqui, de cidades da região, que trazem o café aqui para depois ser escoado pela ferrovia. Então, nós pegamos uma parte do período cafeeiro, não tão brilhante, tão existencial como em outras cidades, mas também o café ele vem da fundação dessa questão, porque depois, com a quebra da Bolsa, a Fazenda Marinheiro de Cima, pertencente ao Francisco Schmidt, ela é retomada pela Theodor Ville, que foi a empresa que a gente comenta que fundou a cidade, porque ela retoma essa fazenda por questões de dívida, e aí depois, para recuperar esses valores, ela decide fundar um município ali, e aí outras pessoas, que a gente pode comentar no documentário também, a gente fala muito sobre isso, decidem fundar um patrimônio e dividir essas glebas de terra, aí surgindo a cidade de Votuporanga. Então o café teve um avanço direcionado, e depois, por vindo outras culturas,
o algodão se destaca também, a pecuária também, não tão grande quanto outras regiões aqui, que a gente pode comentar, Araçatuba tem uma forte questão pecuária, mas a gente teve também alguns pontos elementares aqui também. Inclusive o Jair Kurt está comentando aqui que Votuporanga é um polo moveleiro. Isso Sim, é mais sim. recente. Sim, Isso mais recente, né? Ah, tá. É, porque ele comenta que Votuporanga é um polo moveleiro com 250 fábricas de imóveis, né? Sim, sim. Aqui a época moveleira é lá nos anos 40, né? Depois ela acaba se recuando, né? Frente à indústria pesada. Muitos imigrantes vieram para cá e eles tinham realmente o dom da marcenaria, né? E acabaram utilizando e fundando algumas famílias tradicionais também. Isso aí mais um pouco para frente, né? Depois, pós-fundação, década de 60, 50, 60, 70. Mas os anos 80 e os anos 90 foi o boom dessa parte, né? A gente tinha muitas fábricas de móveis, hoje não tantas, mas isso acabava exportando esse material aí para outras cidades e até mesmo para fora. Nós tivemos grandes fábricas aí que abrigavam inúmeros funcionários e ajudaram bastante na economia também. Jair, obrigado por ter lembrado esse ponto aí, um ponto mais recente da nossa história, que a gente vai juntando todos os assuntos aqui e alguns pontos podem falhar nesse ponto aí. Obrigado por ter relembrado essa questão aí da questão dos móveis, que já é um ponto mais atual da cidade, né? E por que Votuporanga? Você falou que ia contar pra gente? Tá. Bem, a questão da fundação existe muito essa história, né? Sebastião Almeida Oliveira é um cartorário da cidade de Tanabi, que ele é a convite de Pascoal Albanese, porque o que acontece para a gente contextualizar? Depois que a empresa Teodoro-Ville adquire as terras de Francisco Schmidt, ela precisa dar vazão nisso aqui, né? Então, o que acontece? Ela precisa pegar de volta esse investimento, vamos falar desse sentido. Então, é criada uma empresa, né, a Empresa Paulista de Retalhar Terras, e essa empresa que foi criada... Como que é o nome? Peraí. Empresa Paulista de Retalhar Terras. É esse mesmo. Eu achei que eu tinha entendido errado, mas é esse o nome. Sim, deixa eu pegar até um anúncio aqui. Fábio, Adorei joga o o nome. slide. Joga o slide na tela aqui, porque aqui a gente tem aqui, né? Esse jornal é um recorte do Jornal de São José do Rio Preto, um periódico da época. Então a gente tem aqui, né? Fazenda Marinheiro de Cima. Sim. Depois vou explicar por que marinheiro, porque aqui não tem mar, mas a ideia do marinheiro é porque tinha uma árvore muito comum aqui na nossa região, chamada marinheirinho, e aí acaba virando Fazenda Marinheiro de Cima à época, né? Então a gente tem esse recorte aqui da época falando, ó, aqui embaixo a gente tem, né, propriedade Teodoro-Ville Companhia Limitada, né, de Santos, e aí a gente tem a empresa que foi criada à época, né, Empresa Paulista para Retalhar Terras LTDA. Então é criada essa empresa e os profissionais dessa empresa vêm até Tanabi para conhecer um pouco essa região, entram em contato com o Pascoal Albanese. Fábio, se quiser retirar para a gente, pode retirar aqui. E em contato com o Pascoal Albanese, que é da cidade de Tanabi, e ele faz um processo aí de mapeamento e mostra para o pessoal onde fica Votuporanga, né? Porque aqui volta aquela ideia do mapa, né? Uma cidade que não é tão povoada. E existem outras situações, né? Por exemplo, a Estrada Boiadeira, a gente tem aqui ao lado da Estrada Boiadeira, a gente tem uma comunidade aqui que foi constituída nesse ponto, né? Que é a Vila Carvalho. Então, foi construída às margens da boiadeira, né? Foi desenvolvida ali por essa parte. Mas, voltando ao ponto, né? Que são muitas informações, chegando aqui, né? Sebastião Almeida Oliveira, ele precisa-se de uma pessoa para ajudar nessa parte escritural e, porventura, depois lavrar a ata da fundação da cidade. Então, diz ele, né? Em relatos, em vídeos, a gente tem essa informação, que ele fala que caminhando, já bem de idade, comenta isso nos vídeos, mas caminhando aqui pela região, encontra num determinado local uma placa escrito Fazenda Votuporanga, né, uma placa mais carcomida, segundo palavras de Sebastião Almeida Oliveira, uma placa carcomida escrito Fazenda Votuporanga,
e aí surge o nome da cidade, Votuporanga. Aí existe toda uma análise em Tupi-Guarani, que fala brisas suaves, bons ares, mas aí a gente tem os estudiosos que questionam essa situação da tradução do Tupi-Guarani, que é um ponto importante para a gente tocar em outro momento também, porque só esse ponto já é um ponto de estudo muito amplo, mas ficou Fazenda Votuporanga, ficou Votuporanga, e realmente esse nome, por ser um nome um pouco mais diferente, né, a gente tem cidades aqui na nossa região, né, com nomes bem assim, né, Iandeara, então é um nome que soa bem, né, então é por isso que ajudou muito na divulgação da cidade, na questão da aquisição de terras. É interessante você estar falando do nome de cidades. Eu sempre, pessoas que eu converso, né, com essas pessoas dessa região, são sempre os nomes de cidades assim bastante diferentes. Por isso que eu perguntei um pouco da questão das cidades menores, porque elas são cidades menores com os nomes muito específicos. Então a gente fica, eu fiquei imaginando mesmo que fosse assim, não, essa região nasceu de uma propriedade específica ou nasceu de um comércio específico, porque são Sim. nomes muito diferentes do que a gente encontra por exemplo, no resto do estado. Não são nomes muito comuns, né? E tem aqueles, é verdade, tem aqueles nomes que foram homenagens, né? Que você pega muito assim, por exemplo, Valentim Gentil, Álvares Florence, que foram nomes em homenagem a políticos aí que depois, na hora da criação do município, acabaram sendo homenageados, né? Então, acontece muito Américo de Campos, então a gente está falando de cidades aí, co-irmãs nossas aqui, e que ajudaram muito no desenvolvimento da cidade, né? Valentim Gentil chamava, por exemplo, Jacilândia, né? Aí depois se torna Valentim Gentil, então acontece muito essas questões aí. Até Porto Taboado também, né? Fernando Prestes, se eu não me engano, Rubinéia tinha esse nome antes de ser Rubinéia, salvo engano, tinha uma situação dessa de ser Fernando Prestes, alguma coisa assim. Então, são homenagens que vão acontecendo ali na nossa região aqui, como aconteceu também na sua região aí também de São Carlos, Araraquara, e entra aquela situação que a gente fala da ferrovia, né? Para que caminho vai a ferrovia, né? A ferrovia foi para quem brigava pela construção dela e o desenvolvimento, né? Porque todo mundo queria realmente ter a ferrovia, a estrada de ferro à sua porta, né? Sim. Eu que mandava era isso mesmo. Deixa eu te perguntar, a gente sempre fala, nós temos a questão da EFA, que é importante, a gente tem a chamada Noroeste. Quais são essas empresas, essas companhias ferroviárias que atuam nessa região? Quais são elas? Da nossa aqui, né? Ela termina ali de vocês, é a Companhia Paulista, né? Sim. E aí, depois, chegando em Araraquara, vira a companhia, né, Estrada de Ferro Araraquara, que é a que a gente foca, né, na parte do documentário, que aí vai até o final do estado de São Paulo, até a cidade de Rubinéia. Rubinéia é isso mesmo. E aí tem as outras companhias que depois acabam sendo dizimadas pelo Estado, né, virando FEPASA, né? FEPASA, Sim, isso mesmo. sim. Já mais na década de 80. Mas eu vejo assim, eu lembro muito da Companhia Paulista, porque em estudos, em pesquisas que a gente comenta sobre a questão do documentário, a gente vê que a Companhia Paulista e a Estrada de Ferro Araraquara, apesar de serem concorrentes, né, diretamente falando, acabavam se ajudando muito nessa questão, né, de maquinários. A Estrada de Ferro Araraquara, ela adquire alguns maquinários também da Companhia Paulista, e até lembrando desse detalhe, eu trouxe aqui uma foto que a gente coloca no nosso... Estou pesquisando ela aqui, que é a locomotiva. Você vai poder me falar... Ô, Fábio, pode colocar, por gentileza? Que é essa locomotiva número 1 da Companhia Paulista, né? A gente vê aqui... É a número 1, realmente. É a número 1. E eu falo assim, um achado. Vocês têm uma aí também, né, hoje, em São Carlos. Mas essa é bem mais antiga.
É essa, sim, né? Uma das primeiras aí, a gente colocou ela no documentário para elucidar esse ponto. Então, existem essas fundações, essas criações, e eu falo, é interessante como tudo era para um bem maior, né, do desenvolvimento. Eu tenho também uma aqui, deixa eu pegar, a da Estrada de Ferro de Araraquara. Aqui a gente já tem o carro número 2, em época de Maria Fumaça ainda, para ajudar no desenvolvimento do nosso município. E até, inclusive, é importante a gente comentar, muitas famílias vieram para cá pelo desenvolvimento, para trabalhar na estrada de ferro, né? Acredito que em São Carlos também aconteceu isso, em Araraquara, em conversas com... Pode tirar, Fábio, por gentileza? Mas em conversas obrigado. Em conversas com alguns ferroviários aqui, toda a estrutura da estrada de ferro foi muito fundamental, né, nesse ponto. A gente tem aqui em Votuporanga a nossa Vila da FEPASA, em anexo à estrada de ferro, onde a gente tem ali pessoas que vieram trabalhar e acabaram ficando. Então, eu acredito muito nesse desenvolvimento da nossa região, da nossa estrada, enfim, porque realmente houve aí desbravadores que ajudaram muito na fundação do município, né? É incrível, Sim. né? A EFA, você falou que ela vai até Rubinéia. Existe a Paulista. A Mogiana chega a passar por essa região ou não? Não. Não Mogiana, não. chega, né? Porque ela Não. vai por norte do estado, mas ela não Sim, sim, chega a arrumar sim. para o outro lado, não, né? Tá Não. certo. Tá certo. E hoje, em relação aos remanescentes ferroviários da região aí, o que vocês têm hoje de preservado? Existe um trabalho feito em torno desse patrimônio? Do patrimônio? A questão da preservação, ela é bem complicada, né? A gente sabe disso. Até nessa exposição que vocês vão articular ela, né? Ela vai ficar todo mês de dezembro, né? Novembro e provavelmente dezembro. Novembro e Isso. dezembro. Um trabalho fantástico que eu acompanhei também desse ponto, a Janaína e a equipe fazendo todo esse mapeamento. Na nossa região aqui, o que sobrou, né? A gente tem pontos muito interessantes. Própria Santa Fé do Sul, existe um museu ferroviário, que inclusive deve estar reinaugurando agora por esse tempo, que ficou um tempo fechado e vai ser reinaugurado. Recentemente, a cidade de Fernandópolis, ela recebeu, a estação ferroviária foi reformada e está recebendo um museu de paleontologia ali. Então, um trabalho do professor aqui, sim, sensacional, um paleontólogo, um amigo nosso, professor Cadu, ele consegue ali, depois de muita luta, né, para essa parte da preservação, montar-se um museu ali, então já se ocupa esse espaço. Nós aqui, a Rumo, ela fez uma restauração no prédio, né, para utilização. Eu vou pegar aqui um slide da atual fundação, como ela se encontra. Vou pegar a antiga. Fábio, pode colocar para a gente, por gentileza? Essa aqui a gente tem o prédio da ferrovia, né? E a gente tem aqui também os carros de aluguel que ficavam no local. Legal, e hoje ela se encontra nesse estado aqui, que já sofreu algumas adequações. Essa foto já é uma foto um pouco mais antiga, mas a Rumo vem até aqui, reforma, restaura essa estação e serve como sede da empresa, tá? Cosmorama também, pode retirar, Fábio, obrigado. Cosmorama também foi reformada, a estação ferroviária de lá, e então a gente tem algumas ainda que se preservam nessa questão, não tão quanto Araraquara, que é o berço, e vocês aí também em São Carlos, que tem uma coisa, toda uma estrutura maravilhosa, né? A Fundação Pro Memória é um local fantástico. Aconselho quem não visitou, visitar, porque é sensacional. Eu estive em 2 dias aí, e no momento que eu cheguei ali, que estava chegando o trem, e toda a magnitude ali da estação ferroviária, e aquele trem passa,
e você sente aquela vibração e aquela buzina e aquele eco realmente arrepiam demais, demais. Eu vi aqui, porque a estação de Votuporanga é muito pequena, então você sente toda aquela situação, mas aí quando você vai, Araraquara também, mas São Carlos, eu falei, nossa, gente, é sensacional, para quem gosta, realmente é uma coisa absurda, um tempo nostálgico, né? Existe ainda o trânsito ferroviário em Votuporanga? Sim, passa, né? Assim. O transporte de passageiros ele fica até 2001, né? Uhum. Acredito que aí também. Né? O último trem é 15 de março de 2001, que vai até São José do Rio Preto. Isso, exatamente. Então, hoje para o transporte de grãos, né? Anteriormente pela América Latina Logística, hoje pela Rumo, né? Mas, e é engraçado, porque quando a gente foi fazer os takes do documentário, eu gosto muito de relatar isso, o que a gente via de pessoas de outra região que vinham ver o trem é uma coisa absurda. Porque nós, às vezes, não damos valor na estrada de ferro. Eu levei minha pequena Alice Sofia recentemente, e ela via aquilo, ela vibrava, ela, o trem. Eu falo, gente, é muito importante para a nossa juventude conhecer. E a gente via ali pessoas vindo de Araçatuba para conhecer um pouco mais da estrada de ferro. Encontrei um casal que vinha, eles comentaram comigo que vinham pelo menos uma vez ao mês e ficavam aqui para ver o trem passar. Porque realmente tinham familiares que trabalharam na estrada de ferro Araraquara, e essa é uma forma de conseguir trazer para o seu aconchego. É um fenômeno bastante interessante. Toda cidade do interior, pelo menos assim, do que eu conheço das cidades do interior paulista, cuja estrada de ferro ainda está em funcionamento na malha, a malha ainda está em funcionamento dentro dos municípios, dos perímetros e tal, elas recebem uma quantidade de visitantes e elas promovem como que eu vou dizer isso? Uma preocupação, uma devoção da cidade em relação à ferrovia muito significativa. Então, onde tem ferrovia funcionando, onde você tem as estações preservadas, você tem uma movimentação em torno dessa. Enfim, em torno dessa coisa. E uma valorização. Sim. Da população local e de quem vem visitar. É um atrativo, né? Um atrativo para quem vem. Aqui, com certeza, isso acontece. E agora você está relatando o Votuporanga, que também acontece. Ela atrai mesmo pessoas que não sejam da cidade para apreciar esse fenômeno que desde o século XIX causa um apego, né? A ideia da criação do documentário foi isso, né? Foi a gente conseguir reunir documentos e elementos que ajudariam nesse ponto de trazer essa questão nostálgica. Você comentando, a gente tem ainda também o Museu em São José do Rio Preto, e o próprio de Araraquara e o de vocês aí também, né? Toda a estrutura sensacional, aí já como Companhia Paulista, mas o que comenta-se aqui em Votuporanga que deixou-se de herança realmente é a estação, os armazéns ali no entorno, também as casas ali dos trabalhadores da estrada, que a gente chama de colônia hoje, né? Conhecida como colônia da FEPASA, mas você vai ali, você vê arquitetura, né? E edificações sólidas, né? Construídas aí há muito tempo, né? Esse ano a gente comemora 80 anos da chegada da estrada de ferro aqui em Votuporanga, né? No começo do ano a gente comentou isso, Votuporanga com 88 anos de fundação, e você vê com a chegada do progresso, e essas edificações ainda preservadas, então lá EFA 1945, toda essa construção, os armazéns do Instituto Brasileiro do Café, que hoje servem para outra questão, mas que perfeitamente poderiam ser utilizados para questão turística, né? E vocês ali na Fundação Pro Memória, toda essa organização que acontece, e Votuporanga vai caminhando para esse ponto também. A gente tem um projeto muito interessante em São José do Rio Preto, falando de São José do Rio Preto novamente, o Trem Caipira,
que até por um tempo ocorreu, não sei, acho que não sei se está ativo ainda, mas tive a oportunidade de conhecê-lo logo depois da pandemia, que a gente fez a inscrição na época, um pouco antes da pandemia, aí vem a pandemia, fica um tempo parado e depois retoma, e é muito interessante essa parte turística toda envolvida ali, porque realmente atrai curiosos, e a gente vê na estrada de ferro aqui na nossa estação ferroviária, muitos pais levando as crianças para conhecer o trem, para ter uma noção como é. Hoje, apesar de muitas vezes o trem passar direto, algumas vezes faz a baldeação, mas passando direto e as crianças vidradas, porque realmente, quando se fala de estrada de ferro, se fala em magnitude, né? E é importante comentar a população mais antiga, né? Perdoe-me falar antiga, mas mais experiente, vamos te falar assim, ela relembra com muito orgulho dessa questão de você ir até São Paulo num tempo onde não existia tanto imediatismo, né? Você tinha a possibilidade de ficar aí 10, 12 horas num veículo para chegar no seu destino, e tinha toda aquela beleza de você ter um vagão restaurante, você ter o bilheteiro, você ter a pessoa vendendo as coisas, chegando na estação, tomando um café, às vezes um café não tão quente na locomotiva, mas enfim, a pessoa, muitos comentaram com a gente, né, dessa questão de ter essa saudade de poder viajar e acompanhar um pouco mais essa situação, né, desses vagões restaurantes, e tem gente que ainda fala que ainda consegue sentir o cheiro do café passando ali pelos vagões. Então, realmente, ferrovia traz muito essa questão nostálgica, né? Aliás, a nostalgia tá comendo solta aqui no chat. Eu tô vendo alguma coisa aqui. O Cláudio tá lembrando exatamente as viagens dele de Araraquara para São Paulo, né? Que eram super longas, saia 12h30 da manhã para chegar 8 horas da manhã. Sim. E tinha essa questão do carro, o vagão restaurante, o carrinho e tudo mais. Eu tenho alguns amigos que. Porque assim. Eu sou de Campinas e Campinas tirou os trilhos muito, muito cedo. Mas eu tenho o Renilson, que está aqui, que é de Votuporanga. Na verdade, ele não nasceu em Votuporanga, mas foi criado em Votuporanga, então é votuporanguense, não tem jeito. Sim. E ele fala que uma das memórias afetivas dele era o lanche, o café do trem entre Votuporanga e São Paulo. E ele não colocou aqui, mas ele sempre comenta do barulho das garrafas batendo no carrinho do trem. Então é super interessante como as pessoas têm exatamente uma memória afetiva da estrada de ferro. Elas valorizam essa memória da estrada de ferro, e eu acho que é um caminho, eu sempre falo isso, é o caminho que vai nos levar a conseguir fazer a preservação ferroviária, a preservação do patrimônio ferroviário e talvez uma recolocação da ferrovia como transporte, né, para além da carga. Né, que hoje a carga houve um incremento nesse sentido. Hoje se utiliza muito mais o transporte de carga do que se utilizava há muito mais tempo, né? Uma mudança no material rodante, nos trilhos e tudo mais. Então há um incremento, e eu acho que essa receptividade que as pessoas têm em relação ao patrimônio ferroviário, patrimônio histórico ferroviário, né? Ele vai nos ajudar talvez a voltar a um outro tipo de uso da ferrovia. Eu posso estar sendo extremamente romântica nesse aspecto, mas eu acho que é algo que a gente tem que pensar em mais para frente. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou que em Votuporanga o trem ainda circula e tudo mais. Nas cidades menores, aí tem algumas preservadas também, ou só as estações das cidades maiores estão preservadas? Olha, é difícil falar, porque, por exemplo, Cosmorama foi a iniciativa privada fez essa preservação ali. Mas algumas visitas que eu fiz em alguns outros locais, muitas já estão deterioradas com o tempo mesmo, né? Infelizmente, tem algumas que muitas já se demoliram por total, né? Se caíram, né? Sim. E então realmente ou o mato tomou conta e não teve muito essa questão, né? Apesar de um trabalho bacana que a Rumo vem fazendo agora,
É lógico que a gente sabe que tem essa questão de ser realizada, enfim, compromisso de fazer passarelas e fazer passagens elevadas, porque passagem em nível não dá mais para ter, porque as cidades cresceram. A gente vê muito isso, né? São José do Rio Preto, para quem é da nossa região e conhece muito e visita, o trem passa por toda a cidade, ali por dentro, e existe uma regulamentação. Então, existe um investimento, né, a esse ponto. Nós fomos privilegiados nessa parte dessa restauração. Existe um estudo aí para colocar alguns pontos de cultura, para fomentar essa parte cultural ali na nossa estação ferroviária, mas tudo muito, muito modesto ainda, porque hoje, infelizmente, tudo é custo, né? Igual você comentou, né? Essa questão da restauração, né? Uma que, na verdade, não é uma restauração mais estética, né? Porque a restauração histórica não é quase impossível você conseguir manter tudo como era, né? Mas já é um progresso, né? Eu fiquei muito feliz em saber que existem mais pessoas, né? Principalmente você comentando dessa nostalgia do trem, o pessoal do chat falando também, porque eu acho que é o ponto, né? Você tocou num ponto muito interessante, que é o ponto fundamental, a gente pegar pela memória. E a gente tem que pegar pela memória rápida, porque um dos motivos que eu fiz o documentário foi justamente isso. Você ter, né? Nós produzimos documentário, por quê? Para que as outras pessoas conheçam e se apeguem a isso, porque a velha guarda, ela vai indo, né? Ninguém fica para semente, como diz a dona Euda, minha mamãe. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, porque hoje a juventude, ela tem outras prioridades, né? Então, a gente vê, com raras exceções, a gente vê algumas pessoas que se interessam mais, e o documentário é um ponto importante que eu gosto de comentar, depois, se você me permitir, eu divulgar também alguns pontos. Está aqui na minha listinha para pedir para você. Depois. Sim. Pontos importantes que a gente fala, porque só o documentário ele tem quase 100 imagens. E todas as imagens referenciadas. Então, isso é importante. Algumas imagens que vocês estão visualizando aqui são imagens do documentário, porque a gente achou importante para que a juventude conhecesse um pouco mais da sua história, né? Isso é muito importante. Vou pedir para o Fábio colocar um slide. Aqui a gente tem também, né? Essa foto é uma foto muito icônica, porque a gente tem a Maria Fumaça aí, e a gente tem alguns trabalhadores da estrada de ferro Araraquara, salvo engano, somente um desses trabalhadores que está vivo ainda, né? Que inclusive é um tio do amigo meu, e a gente conversando, esses dias esse amigo me mandou, o Jorge mandou para mim uma foto de um cadeado escrito EFA, né? E eu falei, gente, era uma coisa incrível. Eu falei, poxa, preservou-se esse ponto, né? E você vê todo o cuidado que a companhia tinha com essa questão. É lógico que trabalhava-se muito, né? Muitos dos quais a gente conversou, EFA, FEPASA, enfim, se trabalhava muito, mas você vê pessoas que construíram toda a sua vida ao longo. Acredito que na Companhia Paulista tenha acontecido muito isso também. Sim. Você ter aí... Pode retirar, Fábio, obrigado. E a gente ter aí pessoas dedicadas nessa parte da estrada de ferro, né, que dedicou quase toda a sua vida e são muito orgulhosas em dizer que trabalharam em algum momento na estrada de ferro Araraquara, na Companhia Paulista, na FEPASA, né? Então isso é muito bacana. Então essas pessoas elas devem ser ouvidas também, né? Tenho duas questões para você. Primeiro, Elaine, muito obrigada pelo seu comentário, viu? Nós agradecemos muito o seu reconhecimento do trabalho feito pela Fundação Pro Memória. Muito obrigada. Primeiro, o Charles está comentando aqui, Ravel, hoje corre o risco do trem operar em duas linhas? Alguma coisa aí da região. Em qual sentido, Charles? Pode contextualizar duas linhas? Tá. Então, vamos esperar que ele vai no... Charles esclarece para a gente. E o segundo ponto, o Renilson está perguntando como está o restauro da Vila Ferroviária, ou a recuperação da Vila Ferroviária de Votuporanga. Por parte do poder público, existe um projeto, né?
desde lá de trás para que realmente os moradores ali tenham o direito das casas ali, né? Por estarem ali morando há muito tempo, mas a parte de restauração, ela na Vila Ferroviária está parada aqui. Nunca houve nada nesse sentido, nesse ponto, a não ser a própria pessoa que mora ali, que ela vai lá ali, organiza alguma coisa, ou constrói alguma parede a mais, ou pinta aquela região ali. Muitas das casas já se perderam a característica porque são construções antigas e teve a necessidade de reforma, porque um telhado da década de 40 não comporta toda a estrutura que acontece hoje. Então tá bem parado nesse ponto, né? Deixa eu te. O Cláudio está comentando aqui. Ele está comentando que a mãe dele tem 90 anos, a mãe do Cláudio. E ele está comentando que a mãe conta as histórias da Estrada de Ferro, quando o avô chegou em Araraquara para trabalhar na ferrovia, né? E ele fala da importância da oralidade na preservação, e é fato, é o que você está falando, as pessoas estão envelhecendo, a gente precisa fazer um trabalho de recuperação da memória dessas pessoas em relação à ferrovia e das suas famílias, porque alguns já se perderam memória ou infelizmente já faleceram, mas muitas dessas famílias de ferroviários ainda preservam essas informações. Então, trabalhar com história oral é bastante importante nesse aspecto, da preservação ferroviária, da preservação da história ferroviária nacional. E ele faz o comentário que o Ferrinha de Araraquara está na Série B do Campeonato Brasileiro. Você vê, né? Tá vendo? Uma coisa puxa a outra, gente. É aquilo que a gente comenta, né? Realmente o Charles comentou aqui, eu vou depois pedir para dar uma olhada nesse ponto, mas a questão, os times, né? Exige muito, acho que quase toda cidade tem um time da Ferroviária, né? Que comenta muito. Não é às vezes tão potente quanto a Ferroviária de Araraquara, não, gente. Né? Porque realmente, né? Mas a gente tem aqui, né? Logo perto da estação ferroviária, a gente tem o campo da Ferroviária aqui, onde ocorrem inúmeros campeonatos amadores, mas com o fervor da torcida, como se estivesse num brasileiro Série A, ou até numa Sul-Americana, ou alguma coisa nesse sentido. Guardado as devidas proporções, o negócio é animado. Sim, as peladas, elas ocorrem muito nesse sentido, porque realmente é toda a estrutura, né? Eu vejo muito isso. Em São Carlos eu pude conhecer um pouco, né? Lógico que 1% da história de vocês aí, né? Dessa região, mas ali em Araraquara, aqui em Votuporanga, a gente vê muito essa situação do que ficou, né? Das indústrias que se construíram ao local aqui, dos armazéns, né? E ali em Araraquara também, tendo a escola do ferroviário, né? Onde a gente pensava em isso, a gente falando lá no começo de tudo, né? Uma empresa que falava assim, não, eu vou pegar a pessoa ali que está hoje trabalhando ali na ponta da linha, ali no eixo, e vou dar oportunidade para ela de, através de uma pontuação, se ela for cordial, se ela for executar toda a sua função, de promover ela, às vezes, um chefe de estação, através do estudo, através de recursos, né? Então, a gente vê a preocupação nesse desenvolvimento. Então, é fantástico isso. O Charles comenta aqui, devido ao fluxo de trens indo e vindo. Eu acredito que não. Eu vejo muito isso aqui, né, Charles, e o pessoal que está acompanhando aqui também, eu acho que não, porque a gente teria que conversar muito com a Rumo sobre isso, mas a gente vê locais que realmente só está um lado da linha ali. Aqui na própria estação ferroviária, um lado só está operacional, né? Eles acabam usando o outro lado ali, às vezes, quando vai chegar um trem ou alguma coisa para guardar, ou algum reparo que possa ser executado ali. Mas eu acho que não sei se teria tanto trânsito para essa questão, mas seria fundamental, né? Seria interessantíssimo. Uma das coisas importantes. Só comentar que uma das coisas importantes, né, que a gente vê, eu conversando com o pessoal da Rumo, e uma hora estava passando com um veículo,
e os vagões, eles tinham uma configuração ali de um plástico, uma lona, né? Aí eu comentando ali, falei, mas o que está transportando? Não, eles estão transportando papel. Celulose ali, indo para Suzano, a fábrica de Suzano, ali na outra região. Falei, nossa, olha que chique, né? A gente acostumado a ver o transporte de combustível e o transporte de carga, né? A gente vê uma carga específica, então foi se procurando, porque a ferrovia, ela depois dessa grande readequação que teve, porque teve uma época que estava tendo muito descarrilhamento aqui na nossa região, em outras regiões também, mas depois desses outros investimentos, a gente vê o transporte hidroferroviário não ocorre, né? Porque você depende muito das questões climáticas, né? Mas o que a gente vê hoje, o ferroviário em si realmente se destaca de uma forma muito grande. Até gostaria, por curiosidade, aí em São Carlos ainda existe alguma fábrica, alguma indústria que transporta esse material para Santos ou para outras regiões do estado ali? Não, você não tem carga saindo daqui. Normalmente, Também não, aqui é passagem. É a carga que vem, que vem do Mato Grosso, que vem dessa região aí para lá. E o caminho contrário, obviamente. Sim. Eu ia comentar com essa questão do Charles. Eu acho que uma questão que precisa se considerar também é que hoje você duplicar trilho é muito mais complicado do que era antigamente. Nós não temos mais tanto espaço como teria. É lógico, tem os trilhos nos campos da vida aí, tudo bem. Mas dentro do perímetro urbano, eu acho muito complicado você fazer qualquer tipo de expansão nesse sentido, né? Tem um comentário que veio lá do Facebook, gente. O Vander Senna fala assim: por aqui também, nostalgia de mineiro com trem não tem igual. O ícone do nosso projeto, Memorial de Cidades, é um trem. Na minha cidade, Divinópolis, Minas Gerais, temos as oficinas ferroviárias que já foram a maior da América do Sul. Temos uma Maria Fumaça fabricada nessas oficinas, tá vendo? Olha Existe só. muito patrimônio ferroviário importante que precisa ser conhecido, porque só quando a gente conhece a gente preserva, né? Isso é bem básico. E às vezes nem assim a gente não dá, às vezes não dá tempo, né? Mas olha, muito legal saber. E o Wander, depois conta pra gente se essas oficinas elas são acessíveis, se elas hoje são algum centro cultural, alguma coisa do gênero, para a gente saber, porque de repente é um lugar para conhecer também, né? Que nem as oficinas de Jundiaí são maravilhosas, né? Não, né? Por Sem exemplo. comentários, né? Exato. Enfim. Vou arrumando, ó, já está com mais de 1 hora aqui. Os trens parados nas travessias, né? Aqui se resolveu essa questão agora, não fica mais tão tempo parado, criaram uma passagem e as coisas parece que caminharam. Mas parece que em Votuporanga o povo ainda está reclamando da espera do trem parado nas travessias. Existe algumas passagens aí, né? Que umas já teve algumas recolocações, né? Por exemplo, foi criado recentemente um viaduto ali que está um pouco mais longe da onde o pessoal costumava passar, aí a passarela, aí vai interdita a passagem de nível, porque corre o risco. Sim. Então, são assuntos muito delicados aí, que fogem um pouco, a gente fica até preocupado, porque fala assim, é difícil, né, porque a gente vê a população passando ali para aquele local, aí quando você interdita uma área para falar, ó, você tem que passar por outro, você desorganiza um pouco aquele itinerário das pessoas ali, então realmente está tendo algum ponto aí que é necessário aí chegar num comum acordo onde a gente consiga manter a parte da história, manter as populações, né, que vivem ali na região e manter a segurança, né, porque realmente existem locais ali que o trem passa muito rente a casas, né? São José do Rio Preto, você fala, né? Você comentou dessa questão, né? O Charles comentou dessa questão de duplicação, entre aspas, da linha. Em São José do Rio Preto não tem locais ali que não tem como, né? E estuda-se há muitos anos tirar o traçado da linha ali para ir para uma parte mais distante, mas a cidade elas vão crescendo também, às vezes vai crescer para aquele outro lado, e o investimento é um investimento muito alto, né? O ideal seria que ocorresse, pode ser que ocorra, né? Estamos aí nesse pensamento. Perdão.
O Vander falou que as oficinas ainda estão em operação. Eu quero entender se essas oficinas estão em operação como oficinas mesmo, oficinas ferroviárias. Olha gente, só, hein? Eu quero saber. Agora eu tô mais curiosa ainda, Vander. Conta pra gente tudo. E já Conta o milagre inteiro. Já pergunta pro Vander como é que tá essa parte, se tem algum local ali que a gente consegue fazer o deslocamento. Não me recordo qual cidade que ele falou ali, mas Divinópolis. Divinópolis. Tem alguma parte turística ali focada nessa situação para a gente poder levar os nossos filhos e matar um pouco da saudade dessa parte de viagem de trem, né? Conhecer isso. Ou se é uma oficina mais nova, né, também, que é bastante interessante, de repente, para a cidade. Bem, Vander, conte pra gente, por favor. Que a gente, todo mundo tá... Ó, a Bel Lima, aqui de presidente da Promemória, tá aqui também, tá querendo ir para Divinópolis visitar os oficinas. Vamos fazer uma excursão lá, né? Exato! Vai todo mundo conhecer Divinópolis. Olha, a gente já tá aqui há mais de 1 hora. Olha, já tem 1h15 de fala. A gente vai falando quando vê, o tempo foi-se. Para encaminhar o nosso fechamento aqui, Ravel, por favor, onde as pessoas podem assistir o documentário? Você comentou bastante dele, onde a gente pode ver esse documentário? Bem, a ideia do documentário foi realmente essa questão da preservação e para que outras pessoas pudessem ter acesso. Então, ele está disponível, ele é um documentário que ele foi contemplado por uma lei, né, a Lei Paulo Gustavo, uma lei de incentivo do governo federal, da parte audiovisual. Então, ele é um documentário que ele tem aí mais de 1 hora de duração, onde a gente conta, ele é dividido em 5 capítulos, né? No capítulo 1, a gente conta a história de Votuporanga antes de ser Votuporanga, né? O capítulo 2, a gente conta a história da fundação. O capítulo 3, a gente conta sobre as particularidades das estradas da região. E aqui eu vou elencar uma foto. Deixa eu achar aqui primeiro, pedir para o Fábio colocar, para o pessoal ter uma noção. Pode pôr, Fábio. Essa aqui é uma foto da nossa região aqui, datada de 1929. Então, onde a gente tem aqui no primeiro plano um carro sofrendo uma manutenção e no segundo plano uma jardineira ali para transportar pessoas. Isso, trabalhadores ou, enfim, pessoas que estavam deslocando uma cidade para outra, porque existem relatos de professores que viajavam de Votuporanga até Tanabi e demoravam 4 horas de viagem em estradas nesse sentido. Então, a gente comenta das estradas da região, como foi o desenvolvimento desse ponto. No quarto capítulo, a gente comenta... Pode remover, Fábio, obrigado. No quarto capítulo, a gente comenta sobre a história da Estrada de Ferro Araraquara, né, uma breve história. E no quinto capítulo, a gente conta a história de Votuporanga, nessa parte de desenvolvimento. Falamos também da parte da criação dos distritos industriais e como a ferrovia ela foi perdendo espaço para as rodovias, né? Então, a gente comenta muito desse sentido. São mais de 100 imagens, registros fotográficos, documentos que nós fomos pesquisando e nós referenciamos todos eles para que fosse fonte de consulta, né, para pesquisadores, para estudiosos, historiadores, enfim, pessoas que possam utilizar. Ele está disponível no YouTube, então quem quiser procurar lá é Estrada de Ferro Votuporanga, tá? Então, Estrada de Ferro Votuporanga. Depois eu vou deixar o link ali com o QR Code para quem quiser escanear, mas pode pesquisar ali Estrada de Ferro Votuporanga, que você vai ter ali nas redes sociais também da Votuporanga Antiga, que é um projeto que a gente segue, e a gente procura falar, né, de todos os assuntos possíveis nessa mais de 1 hora de documentário. Inclusive, nós demos entrada, então hoje ele tem um selo de relacionado ao registro na Ancine, né? Ele recebeu um certificado de produto brasileiro, que ele é atribuído pela Agência Nacional de Cinema, né? Que é um cadastro que a gente faz ali, para que, porventura, fique registrado esse documento, né? Como se fosse um SBN da literatura, mas relacionado ao audiovisual. E a gente destaca porque foi um documentário que tem um certo ineditismo, né, nessa parte de registro relacionada à nossa região. Então, é importante a gente comentar. Foram 9 meses de gravações. Então, elaboração de roteiro, você ir lá gravar, montar toda essa parte histórica,
organizar isso, trilha sonora, entrevista. Nós temos entrevista com 3 pontos fundamentais, onde a gente tem um comerciante que utilizou a estrada de ferro lá no início. Então, como essas mercadorias chegavam em Votuporanga, como essas mercadorias eram transportadas para uma loja de imóveis que ele possui aqui, seu Paulo César Rapaz. A gente tem, contando da história, o Douglas Lisboa, que tem um Ford 1929, que foi restaurado, né, para as pessoas verem, né, no vídeo ali como era esse processo dos veículos na época, né? Então, você imagina um veículo que não tinha suspensão ou que era bem arcaico, transitando numa estrada que a gente viu agora há pouco, né? E a gente conversou com o ferroviário, que infelizmente ele não participou da EFA, mas ele participou da FEPASA, então ele comenta como era todo esse ponto e também com todo o orgulho ali dessa questão de poder evoluir também. Então é um ponto importante que a gente gosta de relacionar todo esse trabalho no documentário, com mais de 100 imagens, onde a gente procura contar um pouco da história de Votuporanga, história da Estrada de Ferro, e também uma parte da história da EFA, porque acho que é importante comentar todos esses pontos aí para que fique para a população, né, os mais novos, conhecerem um pouco desse ponto, dessa história da nossa cidade e da nossa região aqui também. Perfeito, então, pessoal. Então, ó, procura lá no YouTube, Estrada de Ferro Votuporanga, um documentário aqui realizado pelo Ravel Jimenez, e que fala bastante dessa região, sobre Votuporanga, mas acaba falando de uma região muito mais ampla, se nós considerarmos assim. Só para completar, gente, o Wander mandou aqui para a gente que sim, a oficina é antiga, eles têm um bairro ferroviário e diz que será um prazer nos recebê-lo e que ele pode intermediar a nossa visita. Olha então, só, hein? Ó, Wander, já peguei o seu contato aqui com o nosso amigo do Comunicação e Pesquisa que está intermediando a conversa. Nós vamos entrar em contato, vamos descobrir direito essa história de Divinópolis, vamos viajar lá para Minas para conhecer essa oficina. Não, vai ser sensacional, né? Não é? Eu acho. Eu sempre vou visitar mais. Gente, muito obrigada a todos vocês por terem participado com a gente. Ravel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que a gente converse outras vezes. Parabéns pelo trabalho do documentário, pelo reconhecimento do trabalho que vocês fizeram. E eu espero vê-lo novamente em breve. Venha visitar a exposição do Espaços Dormentes, que está aqui, certo que ela vai itinerar, essa ideia é que essa exposição vá para as outras cidades no Noroeste, né, por onde seguiu, né, o caminho, a ideia é que ela transite bastante, mas muito obrigada, eu vou deixar aberto para você fazer os seus agradecimentos, despedidas, a sua fala final. Tá, vou pedir para o Fábio, por gentileza, colocar o último slide ali, que é um slide onde a gente tem o QR Code aqui, para quem quiser escanear, tá? E consultar o documentário. Pode nos seguirmos também nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, YouTube, @Ravel Jimenez, né? A gente tem o motivo ali, um dos principais motivos, porque eu comento muito isso, né? Eu não sou ainda historiador, eu me considero um pesquisador, porque eu não tenho formação em história, né? Mas por pouco tempo acredito que os caminhos levem a esse ponto, porque realmente é uma disciplina e todo um conteúdo que me fascina desde o começo, né? Desde quando eu era criança. Mas a gente tem ali a minha pequena, meu docinho, né? Meu doce é a Elaine Cristina, minha esposa, meu docinho Alice Sofia, que já está com 3 anos. E eu falo que é para a juventude que a gente faz toda essa situação de trabalho e pesquisa. E eu agradeço realmente. Pessoal que puder visitar também São Carlos, a Fundação Pro Memória, a gente viu que tem uma estrutura muito bacana. A recepção de vocês foi sensacional. A gente tinha muita vontade de ir e conhecer, porque o trabalho que vocês fazem lá é um trabalho que tem que ser inspirado em outros pontos da nossa região, porque o trabalho de preservação é um trabalho que tem que ser feito. Então, todos ali estão de parabéns, eu vi uma estrutura muito bacana. Nós também estamos caminhando para isso, eu acho que é por aí, essa questão da preservação
ela vai chegar no momento que é fundamental, né? Então, a gente vê evolução tecnológica. Quem pensaria que há 10 anos atrás a gente estaria fazendo uma live e conhecendo um pouco mais da história de Divinópolis também, que já elenca alguns outros detalhes, e eu falo isso, é importante trocar sempre figurinhas a esse ponto. Então, eu agradeço muito a todos que puderem acompanhar, todos que trabalharam junto comigo nessa questão da preservação, ao município de Votuporanga, a cidade que eu nasci e sou criado aqui há 42 anos conhecendo Votuporanga, amo essa cidade. Conforme eu falei, quem vem para cá não esquece, tá? Então, fica o convite também a vocês conhecerem a nossa cidade. E basicamente é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo, de coração. E vamos fomentar a parte cultural, a parte histórica, né? Conhecer São Carlos, conhecer Araraquara, conhecer Votuporanga. E quem sabe a gente não conseguir fazer um entorno aí, né? Como já existe o Caminho da Fé, que é se percorrer algumas regiões até Aparecida, quem sabe a gente não cria um caminho ferroviário e fomenta todas essas cidades aí num grande polo turístico relacionado à ferrovia também. Pode ser? Né? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe, né? Ravel, muito obrigada. Um beijo para sua esposa e para sua filha, que são umas fofas. Muito obrigado pela visita. Volte sempre para nos visitar aqui na Promemória. Espero que da próxima vez a gente consiga se encontrar para a gente conversar. Pessoal que está no chat, pessoal lá do Facebook, pessoal que vai ver isso daqui, vai ver esse podcast no domingo lá na WRB. Muito obrigada pela participação de vocês. Essa foi uma conversa bastante interessante. Agora, em novembro, nós já temos o nosso podcast agendado. Logo vocês vão ter notícias sobre ele. Nos aguardem. Vai ser uma coisa bastante diferente do que a gente trata aqui, mas que, ao mesmo tempo, é extremamente importante e interessante para todos nós. Então, vamos lá. Lembrando, no YouTube procura Estrada de Ferro Votuporanga. Concurso de fotografia, as inscrições estão abertas até 5 de dezembro, estamos esperando todos vocês. Não precisa ser profissional da fotografia, viu, gente? Pode ser amador, pode ser profissional, enfim, não tem isso. E antes que alguém fale, mas assim não dá para competir, os profissionais vão ganhar. Ano passado, o primeiro e o terceiro lugar eram amadores, só para comer. Exato. Então, assim, vale a pena concorrer mesmo. Abertura da exposição Espaços Dormentes, amanhã, 3h30, lá na Estação Ferroviária de São Carlos. E até a próxima, muito obrigada. O pessoal da WRB agora vai ouvir as músicas que o Ravel e eu escolhemos para essa edição. E para o pessoal que está aqui ao vivo com a gente, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Só comentar, desculpe, só um detalhe importante que eu preciso falar aqui também, da Dona Hilda, né? Dona Hilda Rosa, minha querida mãe, que está nos acompanhando aqui também, que participou dessa parte do documentário, dando algumas opiniões ali também. E, é verdade, enfim, é sua mãe, a Dona Hilda, que está aqui. Isso, a Dona Hilda Rosa está aqui. E daí estava falando que ia viajar com a gente também. Vamos todo mundo viajar. Então, já leva toda a família inteira e ela sempre nos entra nessa aventura desse turismo histórico. Então, não tenho nem o que falar da minha maravilhosa família, enfim, é isso. Tá bom, querido. Um abraço, pessoal. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Fábio, que está aqui nos bastidores, muito obrigada. Diego também. Obrigada a todos vocês e até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal. Obrigado.